Bem-vindo novamente ao nosso programa Fala Jurídica, hoje entrevistando a doutora Tatiana Rastramujas, que vai falar de como se faz uma franquia. Entendo eu que em Lajeado existem grandes produtos que podem oferir esse novo tipo de negócio, que não é novo, mas que possa fazer com que os lajadenses obtenham um bom lucro em cima do seu negócio que foi de efetivo sucesso. Doutora Tatiana, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no meu programa. E nós vamos retomar da vez passada, nós falamos sobre o franqueado, o franqueador. Hoje eu quero abordar assim. Eu vou dar um exemplo que eu faço até de brincadeira no cachorro-quente do Beto, do Carmelito, que eu sou fã incondicional, tá? Eu acho que é o melhor cachorro-quente do mundo, tá? Eu disse, quando é que vai botar uma franquia? Né? E falo de brincadeira, mas pensando seriamente que eu vou dar um exemplo, né? Máximo de que é um produto de alta qualidade, um produto que vem pessoas de fora só para comer, é um produto que tem uma qualidade e é um produto que é lajadense na sua essência, né? Eu acho que é um ramo de negócio de sucesso. E eu dou esse exemplo assim muito assim prosaico, mas é da nossa vivência em Lajeado, né? Pode uma empresa desse porte fazer uma franquia, sendo aqui do Lajeado? E se pode, doutora, quais as condições que a gente pode emitir, digamos assim, uma garantia, pelo menos jurídica, que possa ter um sucesso e de que não prejudique os terceiros, ao contrário, né, que possa, digamos assim, engrandecer os nossos produtos no Alto Taquari como um todo? Olá, Merri, é um prazer estar aqui no seu programa novamente. E respondendo a sua questão, então, sim, nós temos aqui em Lajeado muitos empreendedores, né, muitos empresários voltados, né, para as novidades, né, voltados para esse novo negócio. Né, nós temos casos no escritório, inclusive, no ramo de fitness, no ramo de alimentação, no ramo de comércio, né, decoração e assim por diante. Bom, em primeiro lugar, o que é necessário para o empresário, né, a exemplo do Carmelito, né, aqui lajadense, que tem interesse em começar ou ingressar nesse segmento de franquia, né? Em primeiro lugar, ele deve buscar uma assessoria especializada, né? Deve procurar proteger a sua marca. Esse é um ponto básico, né? Porque sem a marca não existe franquia, simplesmente isso. Né? A marca é básica, ela deve estar registrada ou, no mínimo, depositada, certo? Então, o primeiro passo é esse. E não só registrar ou depositar, mas sim fazer uma busca prévia dessa marca. Porque na busca prévia que se vai identificar as possibilidades de haver uma marca idêntica ou uma marca similar, né, que possa gerar alguma colidência com essa marca. Ou seja, ali é que está realmente a garantia, né, de que esse negócio pode alcançar sucesso, né? Porque sem uma marca, sem essa garantia de se ter feito uma busca prévia, o negócio qualquer negócio pode ir por água abaixo a qualquer momento, certo? Porque já pode existir uma marca mais antiga, né, que esteja sendo usada há mais tempo, e isso impede que o comerciante ou que o empresário vá em frente nesse segmento, correto? Então, primeiro passo é esse, franquia, marca protegida, correto? Sequência, o que se vai fazer no segundo momento é verificar, né, quais as possibilidades financeiras, né, ele tem que ter como eu falei antes no programa anterior, tem que ter um estudo financeiro, uma análise de viabilidade do seu negócio, correto? Ele fez esse estudo, ele realizou o registro, pode seguir em frente. Tá? Foi verificado que ele tem a capacidade realmente de ingressar com a franquia, porque a franquia, a princípio, ela é muito interessante, pode, aos olhos do empresário, parecer muito interessante, mas ele tem que ter uma capacidade de suporte, de dar suporte ao franqueado, que vai ser proporcionalmente maior ao número de unidades, correto? Então, quanto mais franqueados ele tiver, mais suporte ele vai ter que fornecer. Certo? E isso é muito sério. Não é simplesmente abrir franquias para ficar oferindo a taxa de franquia, porque muitos empresários, né, que não são sérios crescem ou acham que podem crescer simplesmente oferindo a taxa de franquia dos franqueados, sem oferecer um suporte, sem oferecer qualquer tipo de direito ao franqueado, sem oferecer um plano de marketing, de propaganda, né, sem oferecer realmente uma franquia séria. Ou seja, uma base, né, de crescimento para o franqueado também. Porque
O franqueado, ele investiu o seu dinheiro naquele negócio, ele investiu naquela marca, ele apostou os seus dados naquela marca. Então, ele tem que ter uma contrapartida, correto? Ele tem que ter essa base, ele tem que receber o conhecimento por parte do franqueador, certo? Então, tudo bem. Passamos dessa análise, né? O franqueador, ele vai ter que disponibilizar, digamos assim, o seu tempo, né? E avaliar realmente se ele também tem vocação para ser franqueador, correto? Se ele tem essa capacidade de atender a todos esses franqueados conforme necessite o seu crescimento, né? Conforme exige o seu crescimento. Com relação a custos, então, ele vai, a princípio, ter que verificar, né, de acordo com o plano, qual o valor da sua taxa de franquia. Vai estipular o valor de taxa de franquia, certo? Esse valor não é um valor aleatório, é um valor estudado e um valor realizado com base nesse estudo que eu comentei e com base num estudo, numa preparação tributária da empresa também, né? O valor de taxa de franquia, doutora, só para me compreender, seria o valor que a pessoa que entrar vai pagar. Isso, é o valor pelo uso da marca, certo? Aquela marca, ela tem um valor no mercado. E, em função disso, é que se cobra a taxa de franquia, para que o franqueado possa utilizar essa marca continuamente enquanto durar o contrato, certo? Além da taxa de franquia, ele vai ter que prever custos, né, para a implantação do negócio e custos de estoque, enfim, de capital de giro. Isso tudo tem que estar previsto, né, nesse plano de negócio, ou não só no plano de negócio, mas sim de uma certa forma, ele vai ter que ter esses dados para passar para o franqueado, correto? Com base nisso é que se vai chegar num valor total de investimento nessa franquia, né? Qual vai ser o valor da minha franquia? Não é um valor aleatório, tem que ter todo esse estudo, né? Tem que ter toda essa base, tem que ter uma preparação tributária, um estudo tributário. Isso vai ser feito junto com os contadores desse empresário, certo? Ele tem que buscar todo um círculo de assessores, toda uma assessoria completa, né? Para que ele possa realmente oferecer um negócio mais seguro, um negócio, enfim, sério, né? Tudo bem. Chegou-se a um valor total de investimento dessa franquia. Digamos que o valor seja de 350 mil, certo? Não é um valor caro. Por quê? Na verdade, é uma franquia organizada, porque é 50 mil, digamos que seja a taxa de franquia, correto? Os outros 100 mil vão ser de custos de imobiliário, custos com a preparação formal da empresa, né, para a implantação da empresa, custos, enfim, de equipamentos, né? Isso tudo está incluído nesse valor, tá? Os outros 200 mil vão ser custos de capital de giro e estoque, que ele vai ter que prever também. Ou vai, não necessariamente, mas é importante que ele preveja esses custos se ele quiser realmente ter uma franquia séria, correto? Então, na verdade, ele não tem uma franquia cara, ele tem uma franquia organizada, porque desse valor todo, 50, por exemplo, que é o valor da taxa de franquia, 50 mil é o valor que ele vai receber do franqueado, pelo uso da sua marca. E o valor restante, os outros 300, são custos que não necessariamente o franqueado precisa ter à mão naquele momento, correto? Aquele valor não precisa ser líquido necessariamente, mas nós costumamos orientar que o franqueado tenha pelo menos 80% desse valor, certo? Para que ele possa, nesse primeiro ano de operação, se garantir e funcionar tranquilamente. Com relação, então, à taxa de franquia, nesse valor total da taxa, é interessante que ele tenha os 80%, né? Pelo menos para se garantir nesse primeiro ano. Claro que nem todos os franqueadores exigem isso, mas é interessante que exija, porque assim ele vai trazer mais seriedade para a sua franquia, né? Vai trazer mais segurança, inclusive, para o franqueado. Ele vai ter um perfil de franqueados mais selecionado, certo? Nesse valor, é importante que se diga que não está incluído o ponto comercial, tá? Porque o ponto comercial geralmente fica a critério do franqueado encontrar e levar à aprovação do franqueador, né? Então, esse é um detalhe que não está incluído nesse valor total da franquia, tá? Que muitas vezes as pessoas esquecem, mas tem o valor do ponto comercial que fica à parte,
correto? Doutora, a senhora falou sobre a questão das condições de botar uma franquia, o nome da empresa, um manancial econômico, uma preparação. Tá? Me pareceu, no primeiro modo, assim, muito complexo. É necessário hoje, a senhora consegue hoje, se eu quiser botar uma franquia, seja ela pequena, média ou grande, um advogado, eu digo a senhora porque a senhora me convidar, a senhora tem capacidade técnica de fazer toda a estrutura jurídica de preparação aqui em Lajeado? Sim, nós temos um grupo multidisciplinar, né? Envolvem contadores, envolvem psicólogos, envolvem pessoas de outras áreas, né? Que nós reunimos justamente para dar esse amparo ao franqueador, certo? Então, o franqueador que esteja necessitando desse tipo de serviço, nós oferecemos essa possibilidade e todo esse estudo na implantação de uma franquia, né? Porque necessita de várias áreas de conhecimento realmente para se ter uma unidade e enfim, um valor, trazer realmente as informações que o franqueado vai precisar, né? Nós também oferecemos esse serviço. Doutora, e hoje, por exemplo, né, a gente viu a questão de ter um nome, né? Mas acima de tudo, o comerciante que quer oferir isso aí tem que ter uma coisa que eu acho fundamental. Ele tem que ter um nome limpo. Né? Eu acho que pergunta, se ele está no SPC, tem título protestado, tem alguma questão de falência, alguma concordata, isso aí ele entra, ele é podado, ele pode fazer. Como é que é o sujeito que vai querer fazer isso? Né? A pessoa física que vai dar início à pessoa jurídica. Ele tem que ter essas condições de um bom comerciante para fazer o negócio? Ele tem que saber qual o diferencial do seu produto, né? Ele vai ter que fazer um estudo do seu próprio negócio para chegar e dizer, olha, o diferencial do meu produto é esse. A minha franquia é uma franquia que pode ser uma franquia de sucesso em função disso, daquilo, dos pontos que ele achar realmente que são importantes no seu negócio, né? Então, sim, qualquer empresário pode se tornar um franqueador, né? Mas tem que ter todo esse estudo, esse amparo muito sério atrás disso, né? Mas a pergunta, eu vou voltar numa pergunta que eu fiz. Mas a pessoa que vai botar esse ramo de comércio tem que ser uma pessoa assim, sem nenhum retoque no veio comercial. Sim. Isso é fundamental. Sim. Porque eu vejo assim que a franquia não é para aventureiros. Exatamente. Tá entendendo? Exatamente. Porque tu vai arriscar a colocar uma coletividade, somente aquele que embolsa todo o erário da sua vida. E daqui a pouco nós temos um comerciante que na verdade quer oferir lucro, como tu disse no outro programa, apenas o franqueador. Exato, né? Exato. E aí vem uma pergunta de ordem bem técnica, né? Me sair lesado numa franquia, certo? Como eu posso? Existe primeiro, nós já estamos dando um plano assim, digamos, contextual de que vamos evitar contratando um bom profissional, ok, certo? Mas a pessoa que não contratou um bom profissional, que não contratou um advogado e fez, digamos assim, de forma leiga, né? Sim. E aí começa a ver que a coisa não dá lucro, começa a ver que a coisa foi, vou dizer a expressão, foi uma enrolação, foi uma ilusão, e daí? Né? Sendo ele o comprador de boa fé, né? Qual é os remédios que nós temos? Qual é a solução que tu me dá? Existe remédio jurídico para isso? Será que eu posso recompor todo o meu dinheiro? Né? É uma pergunta que eu faço daquele que hoje é lesado.